Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Gurizada, eu já não espero que a dupla Grenal tenha, a exemplo da maioria dos clubes de futebol brasileiro, encargos como vice de futebol, diretor de futebol, dirigentes competentes, com expertise. Não tem varinha mágica para você pegar um dentista, um advogado, um administrador de empresas, pirilim pim pim, abracadabra, você é um vice de futebol. Não é assim que funciona. Eles deveriam passar, e esta deveria ser a rotina, a normalidade pela categoria de base, não durante um ano, 5, 6 anos, depois ser diretor de futebol, até quando estiverem efetivamente prontos, chegarem e desembarcarem na pasta de vice de futebol. Este seria o trajeto normal, é assim, aliás, que funciona em qualquer corporação do mundo público e também do mundo privado, mais do privado do que no público, é verdade. Mas se eu não espero competência, eu espero pelo menos coragem. Do que eu estou falando? Do episódio da última sexta-feira, que teve repercussões no final de semana, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, fez uma frase quase óbvia. Ele deveria ter feito, eu acho que não. Mas a gente já sabe que o Brum não tem a expertise e não é tão bom assim quando o assunto é se comunicar. Ele se atrapalha, ele escorrega, ele derrapa e ele nos dá aos jornalistas ótimas manchetes. O que disse o Brum? Uma frase óbvia. A culpa pela derrota contra o Bragantino, mais do que a derrota pela atuação, né? É de todos nós, principalmente do Renato. Palmas pro Brum. É óbvio. Dizer isso é correto? Eu acho que não. Eu acho que ele deveria dizer isso no gabinete, na frente, olhando para o Renato. Mas como a gente sabe que ele não faz isso, ele escorregou. E o que fez depois? Se saiu em conversas paralelas a dizer para os jornalistas que, olha, vocês estão tirando isso aí do contexto. Não tem contexto. Ele fez a frase, a culpa pela derrota é de todos nós, principalmente do Renato. Por isso que eu digo, eu já não espero competência, eu espero coragem para que eles minimamente assumam aquilo que eles próprios falam. Boa tarde a todos vocês ligados na TV Bandeirantes. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola RS desta segunda-feira, dia de jogo do Grêmio contra o Corinthians, jogo importante em São Paulo. Estamos também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Obrigado a todos vocês que nos dão o prestígio da audiência na Rádio Bandeirantes FM 94.9. E no YouTube, onde está a nossa enquete Poker. Poker transformando vidas com o esporte. Está na live do YouTube, a enquete Poker, na aba Comunidades e vai pro ar. Torcedor gremista, em caso de vitória contra o Corinthians, o Grêmio volta para a briga pelo título? Sim, entra de vez para a disputa. Não, o título é apenas uma ilusão. Diogo Rossi, Grêmio contra o Corinthians, o Botafogo tropeçou na rodada, o título está aberto para o Grêmio ou não? Meneghetti, eu não vou ficar navegando no mar conforme as ondas vão me levando, né? Eu não posso dizer num dia que o título está possível, no outro não está. Seria muita incoerência da minha parte. Seria né? baldaço, sim. Não, tudo bem, eu não vou criticar o Baldasso aqui. Quer fazer essa crítica a ele, pode fazer. Isso aí. A única coisa que eu pondero é que hoje não é um dia de crise no Grêmio, né? O Meneghetti abre o programa tentando criar uma crise no Grêmio pelas declarações equivocadas do Brum. De fato, né? Tu achou equivocadas? Eu acho que o óbvio precisa ser dito, mas nem sempre, né? Tá, mas no caso do Brum? Não, acho que ele falou o óbvio, né? De uma forma mal colocada. Então, tu tá fazendo uma crise no Grêmio, é isso? Não, eu acho que a gente tem que ponderar outras coisas. Isso passou, foi na sexta-feira, eu acho que tem uma frase dele que pode ser cobrada de uma forma muito pior. Se foi na sexta, eu não posso falar hoje, é isso? Pode falar o momento que tu achares melhor, não tem problema nenhum, não tô te criticando. É que esse teu discurso de que eu tô tentando criar uma crise, ele parece um discurso de dirigente do Grêmio. Os dirigentes do Grêmio, os dirigentes de clube, não do Grêmio, tá? Quando eles são criticados, seja do Inter, do Grêmio, normalmente o recurso é esse, eu não acho isso. Eu acho que o Brum, por exemplo, ele criou um programa para ele muito maior do que essa frase que tu pegou, por exemplo. Qual é? Tá, ele fez uma promessa pro torcedor do Grêmio, que inclusive é com o qual eu vou hoje pro jogo, com essa promessa. De que o Grêmio terá uma nova postura, de que o Grêmio será um time diferente. Inclusive, amanhã eu espero estar aqui agradecendo o Antônio Brum por ter dito que o Grêmio teria uma nova postura. E não o criticando por mais uma vez fazer uma promessa de um time que não funciona fora de casa. Para responder a tua pergunta, né, Meneghetti, eu acho que o Grêmio não briga pelo título do Campeonato Brasileiro mais, né? Obviamente que uma vitória hoje, encarreirada com uma vitória contra o Palmeiras, vai ativar uma nova perspectiva. Acho, inclusive, que uma vitória hoje pode fazer com que 40 mil torcedores estejam na arena
na próxima quinta-feira, porque o jogo valerá a vice-liderança do Campeonato Brasileiro matemática, né, contra o Palmeiras. Mas assim, eu não espero nada, né? Eu acordei confiante e acho que isso é ruim, tá? Confiar no Grêmio só aumenta o tamanho da minha frustração. O Brum promete postura diferente. O Renato, toda vez que o Grêmio tem um infortúnio, coloca na conta dos jogadores de vontade, de empenho, essas coisas. Eu acho que cabe uma reflexão maior sobre o que acontece com o Grêmio na temporada. O Grêmio tem, em 4 ou 5 oportunidades nessa temporada, um treinador que virou o time do avesso, estabeleceu uma nova forma de jogar e em todas elas, imediatamente funcionou. E na medida em que passou um tempo pequeno, deixou de funcionar. Eu acho que a grande questão que nós temos que entender do Grêmio é o seguinte: por que em todas as oportunidades em que o Renato estabeleceu uma modificação, em que houve uma resposta a curto prazo e que a médio prazo essa resposta virou pó, por que isso aconteceu? Aconteceu porque o Grêmio tem pouca qualidade, aconteceu porque os adversários entendem logo que o Renato estabelece como modificação, aprendem como jogar contra o Grêmio. Eu acho que esse diagnóstico não se chegou. Eu não vou resumir, o Grêmio está tendo um ano de altos e baixos por postura, por vontade, por empenho e a folga que deu, a folga que não deu. Qual é o problema do Grêmio? O Cristaldo e o Carbajo não era o que se imaginou no começo da temporada? O Suárez deixou de jogar bola depois de que houve a especulação do Miami? O Grêmio desmobilizou? O que aconteceu com o Grêmio? Todas elas. Talvez todas juntas. Talvez o Suárez esteja mais fora do que dentro. Está visível, está gritante. O Suárez não marca gol fora de Porto Alegre. Isso precisa ser falado. Ele não está conseguindo. Talvez seja um pouco dele, um pouco da postura do time fora de casa. O Cristaldo é um cara que aparece mais na bola parada do que necessariamente com bola rolando. Ele tem números muito bons, mas se tu olha o jogo, tu vai ver que está faltando alguma coisa. Só que o que me incomoda nessa situação, gente, vamos lá. Eu respeito o posicionamento do Diogo e ele quer o título, ele sonha com o título e dá para... Nós estamos exigindo demais do Grêmio. A gente está exigindo mais do que o Grêmio pode dar. Nesse momento, mas não adianta. A gente não pode, eu vou te dar um exemplo. Aí a gente está querendo diminuir. Representante do Grêmio. Aí eu acho que a gente está diminuindo o Grêmio em várias perspectivas. A gente tem que cobrar do Grêmio mais. Eu não posso deixar o Grêmio. Chegou em terceiro lugar, tá ótimo. Não, daí é muito pouco. Pobrezinho do Grêmio. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje no Inter. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um time do Inter que realmente está muito bom, muito melhor do que antes, muito melhor. E aí os caras pegam um time de 2017, 2018 e botam assim, olha só o que nós tínhamos em 17, 18. Não. Sim, tu tinha saído de uma Série B. Não acha que tu vai sair de uma Série B e vai fazer um time no cano. Tu não acha que o Grêmio vai sair de uma Série B e vai conquistar o título brasileiro. Não é a tendência. O Botafogo, mas o Botafogo Tu tem razão. No que diz respeito a cobrar sempre do Grêmio, o objetivo máximo e entender nesse momento a voltando da Série B. No conceito, tu tem razão. O que nós estamos tentando entender aqui é a inconstância do Grêmio na temporada. Mas é essa questão que faz fazer Porque o Grêmio, em determinado momento, mostra um potencial maior do que nós imaginávamos e depois cai. Por que essa inconstância? O que aconteceu? Mas isso é justo. Vem, Ribeiro. Pois então, eu acho que exatamente todas essas valências... Beleza, vamos adiante então, é isso? Vamos, ponto, vamos adiante, é isso? Não, vai, entra com a tese, Ribeiro. Sem nariz. Tu começa sempre analisando os outros, entra com a tese. Eu quero te ouvir, quero ver o que tu pensa. Daqui uns dias tu vai poder fazer muito nariz de cera. Agora a gente quer tu focar. A competitividade do Grêmio, ela está muito na mão do treinador. O simplismo, não sei se existe essa expressão de que corre, não corre, se entrega, não se entrega, não é o diagnóstico correto. Tu pode ter certeza disso. Olha. Se o Grêmio fizer esse diagnóstico, a solução será equivocada. A competição que o Grêmio promete dar tem muito a ver com questões técnicas, táticas, com escolha de jogadores e com a conduta deles dentro do campo, sim. Mas não é só correr, é o comprometimento com o jogo. É você não se esconder na marcação, é você recompor para ajudar o companheiro. Quer dizer, mas isso também depende muito de organização. Então, o que eu espero que a promessa seja cumprida é ver o Grêmio no todo rendendo mais bola, Meneghetti.
Só correr mais não vai fazer o Grêmio melhorar. E só em cima da tese JB, eu vou chamar agora o Bruno Soares, está lá na concentração do Grêmio em São Paulo, o Grêmio pega o Corinthians hoje. Só queria pontuar que tá bem, eu acho que a expectativa do título, e nisso eu concordo com o JB. Talvez ela seja demasiada, mas que o Grêmio tem que jogar mais e que eu vi um Grêmio contra o Bragantino absolutamente desorganizado. O Pedro Caixinha embrulhou o Renato pela segunda vez. No outro jogo em Porto Alegre empatou em 3-3. Então, não estou nem cobrando que o Grêmio dispute ponto a ponto com o Botafogo o título. Agora, jogar mais futebol com esse elenco, eu entendo que é perfeitamente possível. Mas é que a segunda parte do meu comentário não pode entrar no ar, porque vocês também têm que falar e eu respeito isso. Embora. É que eu tenho que chamar embora o Bruno Soares. Nem vai entrar agora. Tu nem vai entrar agora. Mas é que não, eu preciso me defender, tu me criticou. Eu não estou te acusando, JB, não estou te acusando de nada. Bruno Soares, concentração do Grêmio em São Paulo. Qual é o ambiente que tem aí de pressão, cobrança? Como é que tá isso aí, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o Grêmio meio que se fechou, né? Depois das declarações do Antônio Brum na última sexta-feira, onde ele ficou bastante incomodado com a repercussão, que até, olha, estava observando nas redes sociais, o torcedor do Grêmio, de modo geral, até gostou quando o Antônio Brum disse que o responsável principal era o Renato. Mas talvez nos bastidores isso não tenha agradado e ele também ficou descontente. Depois disso, treinos fechados, mistério total. Mas o Grêmio se prepara para pegar o Corinthians hoje, depois de observar a derrota do Botafogo e ver aumentar essa possibilidade de se aproximar do líder. E até o Renato tem essa filosofia. Se o Botafogo abrir briga em relação ao título, o Grêmio precisa estar nessa briga e por isso vai tentar vencer o Corinthians hoje aqui em São Paulo, às 9 horas da noite. Em relação a time, Meneghetti, amigos, o João Pedro Galvão pode ser que perca a vaga. E aí o Ferreira foi testado, o Cuiabano chegou a ser testado alguns minutos também. Então é uma possibilidade. O Carbajo está fora, lesão no joelho direito. 2 jogadores foram testados. O Galdino, que é a chance maior, mas também o Natan, conhecido como Natan Pescador. Essas 2 chances aí de mudanças no time do Grêmio, uma, claro, vai acontecer, a outra também pode ocorrer. O Gabriel Grando começou a ser bastante questionado novamente pela torcida por conta da falha, mas ele vai seguir no gol no jogo de hoje. Eu acho assim, Meneghetti, essas informações que o Bruno traz pra gente, elas respondem às perguntas que o Baldasso fez antes. O fato de nós estarmos jogando um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, mas já estarmos aí indo para o 23º jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro e ainda o Renato procurando testes e opções, responde à pergunta do Baldasso. É um time com poucos conceitos, né, com conceitos que se encerram muito rápido. Realmente, o Renato remonta o Grêmio, é verdade, remontou 4 vezes, e está aqui um cara que acha que o Renato é um bom treinador, inclusive trabalharia para renovar o contrato dele para a próxima temporada. Mas, ao mesmo tempo, eu te diria assim, em 2023, num trabalho conceitual dele, conceitos muito rasos, conceitos que se encerram em 6, 7 jogos. Mas por quê? E isso por se falta de convicção ou por que não? Por 2 coisas. Um pouco de falta de convicção e falta de qualidade. O Grêmio tem hoje um time e nada mais do que um time. Ribeiro. Bruno Soares, por favor. Também na rede social, muito gente pergunta assim, o Luan está na capa da apresentação do jogo do Grêmio. O Luan pode jogar hoje ou não? Pelas informações que a gente tem, Ribeiro, o Luan não foi testado no time, tá? O Renato testou o Galdino e o Natan, né, como a gente trouxe no lugar do Carbajo, que está fora, e testou o Ferreira e também o Cuiabano na possível vaga que abra do João Pedro Galvão, mas aí de ordem técnica. Eu também não descartaria, de repente, uma troca na lateral direito. O Fábio foi a Porto Alegre, treinou 2 vezes lá, voltou, treinou aqui na última atividade. O João Pedro, lateral, né, acabou fazendo um gol contra. Mas em relação ao Luan, especificamente, ele não foi testado. Claro, possivelmente possa entrar, tem todo o ingrediente envolvendo o Luan, né? Certamente muito motivado, mas começando a partida é bastante difícil. Bruno Soares, obrigado pela sua participação conosco. Bom trabalho hoje à tarde e à noite para a Rádio Bandeirantes. Grande abraço. Obrigado, abraço. Obrigado, Bruno Soares, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está acompanhando o Grêmio desde o jogo contra o Bragantino e agora contra o Corinthians. Eu acho que o Cuiabano poderia ser a surpresa, velho. E eu acho que o Jonathan Robert, eu queria que fosse a surpresa. Mas jogou é que ontem. o Jonathan jogou ontem contra o Juventude. É assim, eu vou dizer porque o Cuiabano já jogou ali, né? O JP Galvão claramente também o perdidaço aí no esquema do Mas Grêmio. daí seria no lugar que ficou livre do Carbajo, é isso que Tem Claro, dois, claro. tem Mas dois daí o caras JP que não estão sairia. queimadaços. Não, O mas eu acho que Carbacho vai sair. e o JP. Não, mas é que daí dentro do teu conceito só estou debatendo o teu conceito. Se tu coloca o Cuiabano
no lugar do Carbajo, tu manteria o JP ou colocaria o Ferreira daí? Aí depende, né? Ele pode Por botar isso que eu o tô te perguntando. Ronald como terceiro e botar o. Mas daí o tu vai te Cuiabá fechar contra um, tu vai te fechar acima contra do- um time que não cria e que aceita que se crie contra ele todos os jogos. Tá, mas qual foi o grande problema do esquema com 3 zagueiros? A não ser que então vai mudar o esquema. Aí é que tá. Ele pode botar 3 zagueiros, por exemplo. Assim, tem uma coisa conceitual pra mim que não bate, tá? O Renato pede um time competitivo e com vontade e testa o Natan. Natan Pescador é a prova clara de um time que não compete, de um Grêmio que não ganhou de ninguém, porque o Natan foi titular contra o Vasco, né? Que foi o pior jogo aquele que o Grêmio teve recentemente. Ele jogou contra o Goiás também e o Grêmio não conseguiu bons resultados. Então, pra mim, assim, é a resposta do que O tu tá Galdino perguntando. não pode jogar na do. Pode jogar como volante, que é a função que ele tem Não, treinado. mas ele e pode jogar também na do João Pedro Galvão, não? Daí abriria o Galdino talvez na direita, o Ferreira na esquerda, um cara armando e o... Ou seja, muitas Ô, especulações. JB, tu queria falar, diga lá. eu- Tu queria ter um minuto de defesa aí. Vamos lá. Exatamente, mas antes eu só queria sobre o Natan. Depois tu perde tempo, tu não Tá, sabe não, por quê, não, né? bota um asterisco aí, depois a gente tem que falar sobre o Natan, porque eu vi uma Tu entrevista... acha que nós temos que falar sobre o Natan? Não, mas eu vi uma entrevista muito boa do Luiz Wagner Viviano, o canal do Leonardo Meneghetti, no programa que ele tem lá, Na Cara do Gol, uma parceria, ele, a KTO e tal. É outro nível, né? E aí, lá Que pelas, mala, tantas, cara. lá pelas tantas, ele falou sobre o processo de contratação. Eu queria fazer um asterisco depois sobre o Natan. Mas antes, eu preciso me defender. Tem 2 jogadores que estão queimados agora, atualmente, no Grêmio. Carbacho, que teve uma lesão muscular no ligamento, um negócio inacreditável. foi um erro Não, de digitação Exatamente, ali, né? é Coisa brincadeira. bizarra, né? É Ctrl uma C, Ctrl V, cornetinha. né? Pô, ali... Uma cornetinha, acontece. Não, mas eu vou Nem ser- sei quem foi Eu no vou te site dizer do o Grêmio. seguinte, tá? Eu peguei a mensagem e transferi ela para um médico na hora. Só pra quem não entendeu, o que nós estamos falando, o Grêmio divulgou na sexta, né? Isso. Que o Carbacho teria uma lesão muscular no joelho, é isso? No ligamento do joelho. do joelho. Não, né? mas foi- um Ctrl-C, Ctrl-V, de pegar lá, Acontece. pegou lá o Baldasso, foi o último machucado que se divulgou o boletim médico, botou e não se apagou. Tá, não vamos fazer disso uma É tempestade. óbvio, mas, Não, mas tu É. tá fazendo, eu fiz uma Não tô fazendo cornetinha. nenhuma, tô dizendo pra não fazermos. Ó, o estagiário errou, deixa assim. Lá pelas tantas, o seguinte, o Carbacho, que agora tá lesionado, e o JP Galvão foram os queimados pelo Renato, porque o Renato tira eles automaticamente do jogo, e depois disse, eu queria tirar jogadores com 15 do primeiro tempo, mas eu fui bonzinho e esperei o intervalo. Os 2 que saíram no intervalo foram esses 2. Tava na cara que o Renato jogou os Leões. Já tinha jogado o Bitelo e o Ferreira contra o Santos. E a gente vai analisar e pontualmente algumas das situações o Renato até tem razão. O problema é que daqui a pouco vai faltar jogador, porque ele vai começar a queimar todo mundo. Já tá faltando. E a minha bronca é justamente essa. O Renato tem que começar a olhar. O Diogo trouxe uma situação sobre o Natan. Ele cobra competitividade, ele bota o jogador. Talvez o Natan possa até desempenhar bem, mas assim, ele é o símbolo da não competitividade até agora no Grêmio. E talvez a gente vá refletir, Baldasso, que a tua explanação, que é perfeita, o porquê que o Grêmio está mudando de jeito de jogar, dá certo 2, 3 partidas e morre na 4ª. Talvez o problema esteja na casa-mata. O Renato também está falhando. O Renato está acertando e esse é o melhor trabalho dele na questão de mais maduro, de mais coerente, de mais... Mas o Renato também tem que admitir seus erros. Tá. Nós chegamos no mês de setembro e o Renato está invicto. Tá. Eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. acho que tu tem razão. Tua frase é forte, mas é boa. Mas agora, vamos pro outro lado. Tu pode pegar qualquer jogador do meio para frente do Grêmio na temporada e todos eles, tu tem momentos neste ano em que tu disse que eles estavam jogando muito e teve momentos nesse ano que a gente disse que eles não estavam jogando nada. Aí tu tem a ciclotimia dos jogadores. Soares já jogou muito e já jogou nada. Carbacho, meu Deus, teve um momento aqui que nós nos apaixonamos e daqui a pouco não jogou nada. Cristaldo, teve jogo que ele destruiu. Todos eles. Bitelo, que agora saiu. Todos eles. Então, o que é isso? Nós temos jogadores que não têm uma capacidade de ter uma regularidade, eles funcionam em determinado momento. Até o PP, que nós, quando estava fora em determinado momento, nós dissemos que era a solução quando voltasse e realmente passava essa ideia mal o também. O Vidiaçante não era protagonista? Continua sendo. Quando tu muda... Não, o Vidiaçante era protagonista, assim que eu digo, indo por ataque. Não, no começo ele não era. Tá. Quando começa o ano, o Vidiaçante nem titular era. Isso aí. Tanto que o Renato Aí ele vira protagonista. Pô, tá jogando, gastando a bola. Quando tu muda, isso não é necessariamente uma crítica, é uma análise. Quando tu muda para 3 volantes e tu tem o Carbacho e o PP na frente dele, 3 meias, né, para não parecer que é demérito, mas e ele tá mais atrás, é óbvio que ele não vai ter tanto protagonismo no ataque. Então assim, às vezes o cara tá mudando justamente por conta dessa mudança frequente de jeito de jogar. Tem uma coisa que eu não consigo entender, que eu acho que o Renato falou isso na última entrevista coletiva,
e ele não sabe a resposta e é o que me preocupa mais. Por que o Grêmio, com os mesmos jogadores, com as mesmas formações, na maioria das partidas, faz jogos que a gente elogia demais em casa e fora de casa não consegue? Porque assim, são exatamente esses mesmos jogadores que o Baldasso elogiou anteriormente. Contra o Cruzeiro, nós nos apaixonamos pelo Carbajo, pelo PP, pela volta do Soares a fazer o gol. E foi exatamente o mesmo time que não foi tão bem contra o Cuiabá, mas competiu para ganhar. E aí sai de casa, joga contra o Bragantino e, cara, assim, como se o campo fosse diferente, como se a bola fosse diferente, como se o campeonato fosse outro. São coisas assim que não dá para entender. Tá, mas aí eu vou, de novo, hoje eu tô aqui para provocar. Só hoje. Não estaria acontecendo com o Grêmio aquilo que o Renato disse em determinado momento que aconteceria, que é sentir falta de alternativas de velocidade de primeira linha de qualidade pelos lados do campo? Não foi isso que aconteceu contra o Bragantino. O Grêmio tem alternativa de jogo? Tem E não colocou Não, tá de brincadeira. Não, mas eles contrataram. De brincadeira. Tô falando do Bezos, tô falando do tudo Michael que o Renato queria. Não. Ferreira, lá em Bragança, foi um dos últimos a entrar. Ele mudou todo o time e só botou o extremo da metade do segundo tempo. E o Bessosi nem entrou, né? Ele não Baldasso, confia nos extremos que tem. Assim, ó, Baldasso, tá bem, eu acho que até, que é o Michael e vem o Bessosi ou o Ituri, tá bem, a janela de transferência do Grêmio, a gente já falou aqui, ela não foi boa. O Grêmio não fez uma janela que pudesse agregar qualidade, o Grêmio agregou quantidade no banco de reservas. Talvez o Luan lá na frente, né, se renovar o contrato. Mas tem um aspecto, Baldasso. Pô, quem viu o jogo do Grêmio contra o Bragantino, o Grêmio foi... Mas foi assim, o cara pegou o time do Grêmio e transformou num nada. Tudo bem que os jogadores não estavam numa boa noite, a gente pode achar tudo isso, mas taticamente era um Grêmio desorganizado. O Bragantino, no segundo tempo, ficou tocando bola, porque se quisesse jogar, até que fez 2 gols em impedimento, se quisesse jogar, terminava 4 ou 5. Foi uma vergonha o Grêmio Eu contra o até Bragantino. concordaria contigo, Meneghetti, sobre uma noite que não foi tão boa, se não tivesse se repetido isso várias vezes no campeonato fora de casa, né? É isso aí. Contra o Vasco, contra o Santos, contra o Goiás, contra o Bragantino agora. E assim, esses outros 3 jogos o Grêmio joga mal e não consegue o resultado. Contra o Bragantino, o Grêmio tomou uma roda em 45 minutos. O Grêmio não viu a bola. O Grêmio simplesmente não viu a bola. O que eu não consigo aceitar e o que eu não consigo entender é porque esse mesmo time encanta e joga em casa e fora de casa não consegue. É uma pergunta sem resposta. Pergunto, pra gente palpitar na KTO. É obrigação do Grêmio vencer hoje? É. Não. Na teoria, vencer o Corinthians nunca é obrigação lá. E talvez nem aqui, né? Não é obrigação. Mas é que assim, esse Corinthians atual que está em crise, que é um Corinthians fraco, treinado pelo Luxemburgo. O Grêmio na situação que está, precisando dar resposta. Não, Tá? acho que o Grêmio tem que jogar bem e minimamente empatar. É isso que eu espero. Eu espero um Grêmio mais organizado, um Grêmio mais competitivo, minimamente empatando. Eu espero um Grêmio baseado naquilo que eu ouvi do nosso colega Rodrigo Vessoni, um Grêmio que vai criar tanto quanto outros adversários criaram contra o Corinthians. O Vessoni tratou da seguinte maneira: se o Grêmio não criar contra o Corinthians, trata-se de uma incompetência por parte do Grêmio. Então é isso que eu não quero ver. Eu pensei que tu esperava um Grêmio, como disse o Bruno na sexta-feira. Uma nova postura? Uma nova postura. Isso eu não acredito em mais nada, né, Meneghetti? Me desculpa. Mas essa declaração ela foi meio contraditória, porque assim, o Picão pergunta para ele, foi uma muito pertinente pergunta do Eduardo Picão, repórter do canal do CCD, ele perguntou assim, mas nós já tivemos esse discurso depois do Santos, depois das outras partidas, e ele disse, não, mas eu não tenho como, não lembro se era essa palavra, mas como não é uma coisa concreta, real, a gente fez a reunião, a gente falou, aí deu a resposta de 2 jogos em casa, aí muda, não tem como prometer nada, algo nesse sentido, tá? Eu teria que estar lá no meu blog o resumo. E aí lá pelas tantas, na outra pergunta, eu disse, tá, mas tu promete que vai ser diferente contra o Corinthians? Não, contra o Corinthians vai ser diferente. Por que o torcedor pode acreditar, é a pergunta? Por que agora dá pra acreditar? E aí ele né? disse, pode confiar. Se não conseguiu, se não tem como, não é palpável o que aconteceu depois do jogo contra o Santos, que foi exatamente o mesmo, e esse discurso, olha como cada situação tem que ser analisada diferente da outra. Esse discurso contra o Santos, beleza, perfeito. Né? Rateamos contra o Santos, contra o Vasco, contra o Goiás. Tá, agora chega. Só que aí repete o erro. O PP disse depois desses jogos, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, na véspera do jogo contra o Cuiabá, eu acho, que o Grêmio tinha virado a chave. Tô esperando, né? Ô, Lucas, os colorados estão secando até os jogadores do Fluminense, é um negócio impressionante. Explica a lesão do Arias.
Pois é, Meneghetti, e é o que está movimentando também o noticiário no Rio de Janeiro, tá? Principalmente em relação ao Fluminense, adversário do Inter nas semifinais da Copa Libertadores e que jogou no final de semana, perdeu o clássico no Newton Santos para a equipe do Vasco da Gama por 4-2 e tem 2 jogadores que já viram dúvidas. Um deles é o John Arias, meia colombiano. Nesse lance que a gente está vendo aí, ele acabou sentindo o tornozelo direito e sentindo bastante, teve que fazer gelo, acabou chorando no banco de reservas do Fluminense, saiu mancando do Newton Santos. Ele passa por um exame de imagem nesta segunda-feira no Rio de Janeiro para saber a gravidade desta lesão. E a outra situação em relação ao Herman Cano, atacante argentino que levou um pisão de um jogador do Vasco da Gama, ficou com um corte, o que incomodou ele durante a partida. Mas agora, de fato, John Arias pode ser um desfalque importante para o Fluminense na Libertadores contra o Inter. Olha só, Baldasso. O Fluminense tomou no sábado 4-2 do Vasco da Gama. Clássico local, o Vasco na zona, no Z4, zona do rebaixamento. O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. Tu acha que essa paulada aí no clássico local lá do Vasco tem algum impacto no confronto com o Inter? O impacto que tem é nos caras que serão machucados, né? O impacto que tem nos caras que serão machucados. O Arias e o German Cano, que tem uma suspeita, inclusive, de um semi-rompimento do tendão de Aquiles. E outra coisa, tá? E o foco do Fluminense... O Fluminense perdeu na bola esse jogo. Perdeu na bola. Eu acho que caem 2 fichas. Leonardo Meneghetti, meu querido amigo Leonardo Meneghetti, tem 2 coisas importantes que ficam dessa partida. A primeira delas, né? Para os apaixonados por Fernando Diniz, né? Diogo. O Fluminense é um bom time de futebol. Ponto. Ele não é um extra-série, não é um fora da curva, não é um bicho-papão como foram o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos. Não tem mais isso no futebol brasileiro. Entra com esse pensamentinho. Tá? O Fluminense é um bom time. O Fluminense é um bom time. Eu não estou dizendo que é um time ruim. É um bom time, como o Internacional também é. Com seus defeitos, com as suas falhas, tá? Segundo ponto importante, e esta é a celeuma entre os colorados desde ontem à noite. Se o porque o Fluminense machucou 2 jogadores no gramado sintético do Newton Santos. E os colorados estão querendo botar o sub-12 contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Não concordo, tem que ser um fraldinho, né? Eu acho que tem que ser feita uma análise que nós não temos capacidade técnica para fazer de quem tem algum risco maior, algum risco menor. De antemão, eu já digo, Vitão e Johnny, que estão voltando de lesão, eu não colocaria. O Arangues, que tem as suas fragilidades físicas, eu não colocaria também. Mas, no mais, eu acho que tem que botar o time titular. Até porque a última vez que o Inter esteve com o time titular em campo foi dia 2 de setembro contra o Goiás. Voltaria a campo com o time titular dia 27? Não perderia ritmo de jogo? Então essas são as minhas considerações. JB, fala. Não, Meneghetti, a questão é a seguinte, eu sempre falo, as pessoas, ontem um cara me mandou um torcedor do Fluminense com uma taça da Libertadores e tudo mais. Tempo do comentário Aí eu dele. falei assim, mas eu vou explicar. Falei assim, o que o torcedor fala, o que o torcedor pensa, o que o jornalista pensa, ele não vai impactar diretamente no jogo, a não ser casos muito raríssimos. É óbvio que o Baldasso não representa o pensamento do vestiário do Inter, mas eu, obviamente, gostaria muito que o Inter não entrasse com esse pensamento do Baldasso aí. O Fluminense provou que ele é só um bom time, que ele não é tão bom quanto os outros. Não, o Inter não pode entrar com esse pensamento. Eu não disse que não é tão bom quanto os outros. Tu disseste que não é tão bom que nem o Flamengo e o Palmeiras de outros anos. Tu acha que é? Como os outros. Tu acha que esse time é igual ao Flamengo do Jorge Jesus? Baldasso, tu já entra errado se tu entrar assim. Tu tá numa semifinal tu de Libertadores. Pode entrar amedrontado. O Inter entrou... Tu não pode entrar amedrontado. Mas o Inter entrou amedrontado contra o River. O Inter entrou, o Inter tem que entrar do mesmo jeito que entrou contra o River. Agora, se começar a pensar o seguinte, porque daí é muito simplista o teu pensamento, para não dizer... Raso me chamou. Para não dizer raso como Pires, como tu falas atualmente, Baldacinho, que é o seguinte... Tu pega e fala o seguinte, olhando o jogo do Fluminense no Brasileiro, a gente vê que é só um bom time. Sim, se olhar o jogo do Inter no Brasileiro, vai dizer que é um péssimo time, porque o Inter no Brasileiro é péssimo. Em algum momento, tu considerou o Fluminense um super time, então? Não, eu não considerei o Fluminense um super time. Eu considerei ele tão bom a ponto de chegar numa semifinal de Libertadores. E o Inter chegou no semifinal de paraquedas? Como é que o Inter chegou? Não, o Inter é tão bom, só que a análise do Fluminense tem que ser pelo que ele fez na Libertadores e não pelo Brasileiro, porque senão tu te quebra. É um bom time. Porque se tu analisar o Inter, tu pega um jogo do Inter ruim aí,
Inter e Cuiabá. Não, tu pega não, o Inter e não. Cuiabá, tu assim, meu Eu Deus. não sou, mas gente, eu não disse que o Fluminense é ruim, eu tô dizendo que é bom. Só que o Fluminense é igual o Inter e o Palmeiras. Eu divido o Baldasso. Mesma O time do condição. Fluminense é muito bom. Eu subo um degrau nesse time. Acho que é muito bom. Então a diferença é pequena. Diogo Rossi, vamos lá. O Fluminense já é campeão, né? Isso tá definido, né? Não falei isso, mas Não, tudo bem. falou aqui, o Fluminense é o campeão, pode levar a taça. Falasse aqui. Eu sustento. Se eu disse, mas eu não disse. Vamos embora. Nós chegamos numa condição, Diogo Rossi, na imprensa do Rio Grande do Sul. Eu te peço a licença. Cara, 10 tem segundos. prioridade. 10 segundos. Sobre Inter tem prioridade. Traz para mim aqui. A imprensa do Rio Grande do Sul neste momento. O sistema azul que domina esse estado. Neste momento, no Rio Grande do Sul, está colocado pela imprensa azul o seguinte: o Grêmio tem chance de ser campeão brasileiro e o Inter é um azarão na Libertadores da América. Essa é a tônica da imprensa do Rio Grande do Sul. Desculpa ter interrompido. Espero ter contribuído. Ninguém fala isso, Eu mas não vou responder isso. Vou falar sobre o jogo do Fluminense, que eu gravei para assistir, né, no domingo, porque eu não pude assistir no sábado, tinha compromisso. E assim, primeiro que o Fluminense jogou como se não tivesse um jogo, tá? Isso é a primeira coisa. O Baldasso tá tentando erguer uma coisa que não existiu. Né? O Fluminense jogou ali e tal, era uma partida do campeonato, cumpriu uma tabela. Outra coisa desse jogo, Rafael Claus, se ele quiser, pode aposentar como árbitro de futebol. Ele deixou o pau cantou, o Fluminense apanhou o jogo inteiro, tá? E acho que é até uma estratégia, se o Inter quiser fazer um jogo duro, físico, né? Porque como o time do Fluminense é bem mais técnico, não em relação ao Inter, eu tô falando bem mais técnico em relação aos clubes como um todo, a média geral. Então, assim, se o Inter quiser fazer essa estratégia, um jogo mais firme, um jogo mais duro, atrapalha muito o Fluminense, tá? Só que assim, né, o Fluminense apanhou esse lance do Cano aí, que o Baldasso está citando, que ele se machucou, é ridículo, tá? Foi uma falta absurda. E acho assim, o Fluminense vai poupar contra o Cruzeiro, me parece claro isso, nessa próxima rodada, mas eu não vejo que o Fluminense que jogou contra o Vasco é o time que vai enfrentar o Inter na semana que vem. Sabe por que esse programa sempre foi um sucesso, Meneghetti? Mas eu preciso falar isso. Porque o Baldasso tá prestando desserviço de dizer que o Fluminense é um time ok, não sei o quê, e o Diogo Rossi, que é o gremista, tá dando dicas para o Inter fazer um jogo físico que vence o Fluminense. É uma maravilha esse programa. Diga lá, Ribeiro Neto. Eu acho que é mais fácil da gente projetar o jogo. Há um equilíbrio entre as duas equipes, Berenguete. Então você só pode chegar lá no Maracanã e ganhar o jogo. O contrário aqui do Beira-Rio pode ser também. Então, eu não vejo... Eu tô na linha entre vocês dois, entendeu? Também, JB, eu não faria isso contigo. Aliás, você há algum tempo, desde o cafezinho de ontem de noite, você vem me tocando, entendeu? Mas tudo bem. Muito bom o café de vocês. Né? Tu acha mesmo? Vi do aeroporto escutando você. Mas eu acho que, Ribeiro, eu tô refletindo sobre essa tua frase. Eu acho que o jogo lá pode dar vitória, empate ou derrota. Tá bem. É uma conclusão. Assim, é uma conclusão. Então, assim, pareceu uma crítica para ti. Não, mas não tem problema, assim, se você que está do outro lado aí, ou no rádio, ou na TV, ou no YouTube, carta ao telespectador ou se você entender, eu já estou satisfeito. Tá bem? E acho que é fácil entender. Então, há um grande equilíbrio, não tem bicho-papão, não tem nada disso jogo comum, jogo sem emoção. É o que o Ribeiro... faltou sem emoção, vale a vaga na final. O que o Ribeiro acabou de dizer é que, assim, torcedor do Inter, não se preocupe, o Colorado está classificado. Não, ele não disse que o Colorado ou está classificado ou está desclassificado. É um jogo fácil, ele disse isso. É um jogo fácil, não tem um ele bicho-papão. Ele não se comprometeu com a tese. O Ribeiro tá 12-8, né? A vida dele ultimamente 12-8, isso aí, boa. Ô, Lucas, vamos falar da derrota do líder. E falando em 12-8, Meneghetti, o Grêmio que está a 12 pontos do Botafogo, que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, viu? Já são 3 jogos que o time do Bruno Lage, técnico português, não vence, 2 deles dentro do Campeonato Brasileiro, e teve agora essa nova derrota aí, o gol do Paulinho lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro venceu por 1-0. O Botafogo reclamou bastante de um gol que foi anulado depois desse gol do Paulinho, seria o gol do empate do Glorioso, mas o Botafogo acabou derrotado mais uma no Campeonato Brasileiro, é o líder com 51 pontos, o Grêmio terceiro colocado com 39, ainda tem o Palmeiras ali na frente, que venceu o Goiás nessa última rodada, mas a diferença pode ser encurtada hoje à noite. Eu estava dando uma olhada na tabela aqui, esse jogo do Grêmio de hoje, claro que é importante, mas o grande jogo é o de quinta-feira. Se o Grêmio tiver que vencer um deles, tem que ser o de quinta-feira, que é contra o Palmeiras, que é concorrente direto, hoje numa luta de vice-campeonato, mas com o Botafogo no radar. Agora, a condição que o Palmeiras tem para encostar no Botafogo é bem menos impossível que a do Grêmio.
O Palmeiras tem 44 e o Botafogo tem 51, os dois com 23 jogos. O Grêmio tem um jogo a menos, hoje se resolve essa distorção de tabela com 39. Quer dizer, se o Grêmio ganhar do Corinthians, ele vai a 40, 41, 42. Ele fica ainda 2 pontos atrás do Palmeiras. Vale a vice-liderança. E aí este jogo é o jogo que se, por exemplo, se o Palmeiras ganha e vai a 47, vou ver quem é o jogo do Botafogo nessa rodada. Contra o Corinthians em São Paulo. Tu acredita mesmo? Do quê? Que tem como? Eu acredito que o Palmeiras tem como. E é isso que eu estou tentando dizer É que daí aqui depende. no raciocínio. Eu acho que o Botafogo não. O Botafogo se Não, eu acho que apavorou. o Palmeiras tem como. O Botafogo, Acho que o Grêmio, pelo que eu vejo jogando e pela condição na tabela, um pouquinho mais atrás é muito difícil. Acho que o Botafogo aconteceu uma coisa que acontece com vários clubes que estão há muito tempo sem ganhar. Tipo, chega ali, se apavora. Ele está apavorado. Mas eu acho que a distância é muito grande. Só que tem um detalhe, Meneghetti, que eu posso até concordar contigo, e acho que concordo um pouco, só que se o Grêmio vencer hoje o Corinthians, tô pegando a perspectiva que tu tá colocando, tá? Eu não acredito muito nela, mas tô pegando essa perspectiva. Se o Grêmio vencer hoje, quinta-feira decide quem vai brigar com o Botafogo por alguma coisa. Por quê? Porque aí o Grêmio vai a 42 hoje, tá? E o jogo de quinta-feira vai definir se o Palmeiras vai aos 47 e vai se aproximar do Botafogo, ou é o Grêmio que vai fazer os 45, passar o Palmeiras e entrar de vez na briga. Porque o Palmeiras tem a Libertadores, o Grêmio não tem, o Grêmio vai estar só no Brasileirão e tal. Eu tanto não acredito nessa perspectiva que eu palpitei, embora seja só o palpite, no Corinthians. O Grêmio pode ganhar o jogo não é descartado que o Grêmio possa ganhar do Corinthians. Mas eu não acredito porque eu acho que o jogo mais difícil pro Grêmio é o de quinta contra o Palmeiras. Não, perfeito, só que eu acho que o discurso que o Renato vai levar pro vestiário hoje, que é um dos grandes fatores do trabalho dele, é um dos grandes méritos, é motivar os atletas em relação ao campeonato e às possibilidades. Só que eu acho que o Corinthians não ganha do Botafogo quinta-feira. Tudo bem, só que assim, se ele segurar um empate... Sobre a tua sei. Não, é quinta, né? Quantos pontos tem o Botafogo hoje? 51. Quantos pontos 51. tem o Botafogo? 51. Se o Palmeiras vencer o Grêmio na quarta... 47. 47. Quinta-feira é o jogo, né? É, quinta-feira, 9h30. Aqui na Arena, esse 4 jogo. pontos? Isso. É 4 Aí pontos. é 4 pontos. Se o Botafogo perder pro Corinthians. E o Grêmio 6. E o Grêmio 6. 6. Se o Grêmio vencer o Palmeiras, daí é o Grêmio 6, o Grêmio contanto 6. que o Grêmio vencer hoje, tá? Faltando... Não, é que no 13. Grêmio, na combinação do Grêmio, tá fazendo que o Grêmio não é só o Grêmio ganhar o Palmeiras. Isso, ganhar hoje. exatamente. O É Grêmio que tem que o ganhar Grêmio hoje, tem que ganhar Palmeiras. quinta e o Fica Botafogo 6. tem que perder. Aí fica Exatamente, 6. exatamente. É que o Grêmio muita tem esse coisa. jogo atrasado. Sim. Hoje, esse jogo, que assim, eu vou te dizer, esse jogo ele é um problema na cabeça do Grêmio. Porque o Grêmio ficou sempre alimentando esse jogo atrasado, esse jogo atrasado. Hoje acaba isso. Hoje chega. Não, jogo Ponto atrasado final. é a pior coisa que existe para qualquer clube de isso aí. futebol. Distorce a tabela, né? Porque não, além de distorcer, porque cria uma... É diferente, se tu tem um jogo atrasado ou um jogo a mais, vamos supor, tá, o time que tem um jogo a mais e tá 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos acima da zona do rebaixamento, pô, esse time já joga, mesmo que ele tenha um jogo a mais, ele sabe que ele tem um jogo a mais, mas ele joga sem pressão porque ele tá fora. Depois perde o jogo e acabou. Hã? Não, perde o jogo, mas Meneghetti, que eu quero dizer o seguinte, ó. Faz diferença. Se tu joga, o Grêmio tá 5, 6 rodadas com esse jogo a menos. Mas eu só tô criando um cenário. Se tu tem um jogo a mais e tu tá fora da zona do rebaixamento, por estar fora do rebaixamento, tu joga mais aliviado 5, 6 rodadas. Que se tu tivesse perdido aquele jogo que tu tivesse entrado, a tua condição real era estar numa areia movediça. E tu não tá por conta de uma coisa que é irreal. É que dentro dessa ideia que o JB colocou de o Botafogo se apavorar com o campeonato, se o Grêmio vencer hoje, aí eu quero ver como é que o Botafogo vai jogar contra o Corinthians. Pode mudar. Isso pode mudar. Mas pode mudar o Corinthians também, né? Pode mudar o comportamento do Corinthians no jogo também, né? É que o Corinthians pode estar sem treinador, por exemplo, contra o Botafogo, né? Aí que tá. Ô, Lucas, o Vitão e o Johnny vão pro jogo? Devem ser relacionados, Meneghetti. Os dois que foram liberados oficialmente pelo Departamento Médico do Inter no último final de semana. O zagueiro Vitão se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita e o volante norte-americano Johnny que se recuperava de uma entorse no tornozelo direito. E os dois devem ganhar minutos na Arena da Baixada. Isso porque o Vitão não joga desde o dia 26 de agosto naquela partida contra o Flamengo, entre os jogos contra o Bolívar nas quartas de final da Libertadores, e o Johnny não entra em campo desde o jogo de volta, no início do mês de setembro, contra a equipe boliviana. Baldasso, eu não vou imaginar o Johnny e o Vitão jogando 90 minutos num gramado sintético, voltando ambos de lesões. Não, e o Johnny é uma entorse ainda por cima. O Johnny foi uma entorse. Não, deixa fora. Aliás, eu quero perguntar outra coisa para vocês aqui, especialmente para os repórteres. Existe já uma informação de bastidor circulando de que o Hugo Malho possa ter tomado a titularidade do Vitão. Opa! E que isso se daria
Meneghetti, o senhor que é um analista magnífico, e que isso se daria porque o Fluminense não joga por cima. O Fluminense porque o homem adora Fluminense ele. joga por baixo e o Hugo Malho por baixo seria melhor do que o Vitão. Existe essa possibilidade? Eu não sei como é que foi Fluminense e Inter no último jogo no Maracanã. Um varejo, era do um Mano passeio. Menezes, foi um Tomou um passeio. chocolate, um banho de Chocolate. mano. Era Foi a época aquele- de Mano Menezes, né? Foi Não aquele tinha que o Hugo Mano Malho, escalou- não tinha Hugo Malho O também. Mano escalou o Ener Valencia de ponta direita. Exatamente, o Marcelo gastou nesse jogo. O Fluminense não fez gol de bola aérea? Não lembro. Mas, ô Ribeirinho, Então, assim, Ribeirinho, esquece esse jogo. Ah, Ribeiro, é que Esquece. os jogos são Não tem nada a completamente ver. diferentes, O jogo, o Inter, o grande erro que a gente tem que comentar é o seguinte, ó. A gente falou tanto, o Mano Menezes falou tanto em virada de chave, tanto em virada de chave que o Baldasso traumatizou. Mas a grande verdade é que não era uma chave daquelas que tu bota na fechadura. Era uma chave daquelas liga e desliga, assim, ou de tu passar para um lado e para o outro. Inter e Fluminense estão muito parecidos. Eles não jogam nada no Brasileirão e aí viram a chave e jogam muito na Libertadores. Mas o Fluminense tem outra condição de tabela, né? Não, sei, mas nós vamos... Eu só quero dizer que eu não concordo com isso, tá? Eu acho que o Vitão tem que ser titular, porque embora o Hugo Malho esteja bem, eu acho o Hugo Malho melhor acho o Vitão melhor do que ele por cima e por baixo também. Eu não concordaria com ele. o Vitão do ano passado eu concordo, desse ano Não, mas gente, pera só um pouquinho. Essa informação que o Baldasso trouxe, essa leitura que ele está trazendo para cá, ela é tão perigosa quanto ela é assustadora. O Vitão é o melhor zagueiro que é no estádio Beira-Rio. Vamos adiante? Vamos discutir a lateral direita? Vamos discutir o quê? O jogador de flanco? O que vocês querem discutir mais? Não tem. Mas ontem eu vi um café de uma turma de noite que alguém disse que o Rocher seria um bom goleiro de handball. Eu ouvi isso no programa de debate ontem à noite, na internet, que veio para ficar, como dizem os nossos amigos lá. Né? O programa ou a internet? A internet veio, o programa eu não sei, mas a internet veio para ficar. O Ribeiro acha isso. Achar que o Sérgio Rocher é pro handball, porque ele se atira na bola, assim, é o estilo handball. Boa noite, feliz ano novo, terminou. Eu não disse isso. É uma tese distorcida quando o Rocher foi contratado. Eu disse que ele não tem a mesma técnica dos goleiros brasileiros, que é diferente. Foi logo que ele foi contratado. Falei assim, ainda disse assim, ó, talvez algumas pessoas possam meio que se apavorar, porque ele é diferente. O Rocher ele é diferente na essência. Ele é bom. Não, eu também acho que ele é muito bom. Só que eu tô dizendo o seguinte, ele é cara, o foi uruguaio... Foi isso? Foi isso, eu disse assim, ele é diferente. Ele não tem a mesma técnica. Às vezes ele faz algumas defesas que, tipo, parece handball. Ele se atira assim, todo errado na bola. E então ele faz. Só que eu não disse que ele é goleiro de handball. Agora tu botou no modo Antônio Brum. Agora tu botou no modo Antônio Brum. Estão tirando de contexto. Tu falaste o seguinte, sim. Tu falou do No caso do Antônio Brum, ele como goleiro de no handball. caso do Antônio Brum, o Antônio Brum disse lá que o Renato, que todos eram responsáveis, principalmente o Renato. Isso. E o repórter disse... O vice Antônio Brum falou que o principal responsável era o Renato e ele ficou chateado, dizendo que não era isso que ele tinha falado. Não, ele falou literalmente. Eu não disse que eu não disse. Tu disseste o seguinte: o Rocher, JB disse que o Rocher é goleiro de handball. Falaste isso no nosso grupo. Eu falei, não, a técnica dele é diferente, até porque a escola dele é diferente, e por vezes ele vai fazer coisas tipo goleiro de handball, mas ele vai defender a bola. Mas eu não disse que ele é goleiro de handball, tem uma grande diferença. Não, por vezes. Um abraço a todos os profissionais de handball que estão nos assistindo nesse momento e que a definição do JB não precisa de técnica nenhuma para jogar. Eu não falei isso. Mandar um abraço pro meu amigo Luciano, né? Que certamente vai se manifestar. Eu vou chegar a uma conclusão até o final do dia hoje de que o Vitão é ruim, né? E que o Rocher não é goleiro. Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso telespectador, o Luciano Oliveira, coloradaço. Luciano Oliveira, é amigo do Chiclé, o Luciano Oliveira, colorado, lá do posto de combustíveis da Parada 32, em Viamão. Luciano Oliveira, abraço do Donos da Bola. O seu Machado, pai do Matheus, me encontrou ontem no estacionamento. O Matheus, ele dá aula numa escola de inglês, não vou falar o nome aqui, porque senão depois o pessoal me cobra. Mas fica um abraço para eles, obrigado, mandou um recadinho aqui, tamo junto. Intervalo e o Lucas está na live do YouTube conversando com todos vocês. Wizard 4 ou Yazid? Qual que vocês acham que é a escola que o CCAA pode ser? Qual será que foi o que mandou o abraço pro JB? É a dúvida que eu fico. Eu fiz aula, inclusive, de inglês. Na 4 não durei muito, porque era vagabundo, tinha que ir de manhã para fazer a aula. Eu era muito ruim. Terrível. Péssima ideia que eu tive. Mas vamos lá com o nosso intervalo, nosso break aqui nos Donos da Bola. Somos 18 mil pessoas na live do YouTube, muita resenha fraca, muito xalalá. Olha só,
Churato RSRA, entendi nada. Lucas, tu é onanista? Essa aí repercutiu muito ontem, né? Inclusive a fala do Baldasso eu achei um espetáculo. Cara, dá pra dizer que sim, né? Não vamos dizer que não. Não vamos jogar essa possibilidade fora. Pô, uma aguinha. Água mesmo. Aguinha. Quem é que mandou aqui? Patrick Colorado, inglês e espanhol é fix. Essa aí foi boa. Vamos lá. Jonathan Rodrigues, dia 4, vamos se encontrar lá no Beira-Rio. Jonathan Rodrigues, claro, cara, 4 de outubro, Inter e Fluminense, jogo da volta. Quem mandou aqui também? Gunter Galas, Lucas, tu joga handball? Jura? Jogava mal e porcamente futebol, era podre. Mas vamos lá. Leandro Cardoso, Lucas, o Ribeiro não falou hoje no programa, é verdade. Senti falta do Ribeiro hoje no programa. É que ele fez o AE1, né? Ele fez o Atualidades Esportivas primeira edição, substituindo o nosso Luiz Henrique Benfica, que na Rádio Bandeirantes vai comentar hoje Corinthians e Grêmio. Então o Guerreiro já estava mais cansado e tal, freio de mão puxado. E é normal, né? Segunda-feira também, não vamos... Como é que é a crítica? Posso falar a tua crítica aqui? Crítica de Paulo Pires. Kehler não joga futebol e nem handball. Crítica do Paulo Pires ao goleiro do Internacional Kehler. Pô, essa foi boa. Um abraço pro Hermes Salvagni, que tá também aqui na audiência. Inclusive me marcou lá no Insta, botou uma churrascada que eles fizeram no final de semana. Pô, não é que, tô assistindo o Donos, tô almoçando. Não, o cara tava fazendo uma churrascada final de semana. Um abraço lá, mandou lá no @LucasDias no Instagram. Um abraço pra todo mundo. Manda um abraço pra minha filha Lara, ela é muito colorada. Mandou o Marcos Henrique Ochoa. Um abraço, Marcos. E pra tua filha Lara, que também tá na audiência aí do Donos. Quem mandou aqui? Já? Tchau. Olha só, Ribeiro Neto, você viu ali que teve um telespectador que interagiu, um seguidor, na verdade, no YouTube conosco, dizendo que tu falasse pouco no programa hoje. Realmente tu falou pouco. Alguns integrantes se exaltaram, estão eufóricos, entusiasmados, né, JB? Falaram demais. Então, eu queria te ouvir, Ribeiro Neto, por favor. Quase não falei. Não falou. Tá, Beneguete, assim, ó, amanhã eu tenho certeza que Diogo Rossi estará aqui exultante com a nova postura do Grêmio. Será o Nil Grêmio, entendeu? Como é que tá o Nil? Estamos com dificuldades, né? Estamos com bastante dificuldades. Tem postado? Sim, hoje da manhã postei, mas estamos com dificuldades. Depois de quanto tempo? Estamos com dificuldades. Então, assim, tô com essa esperança, Beneguete. Tô com essa esperança. Mas assim, ó, para os campeonatos que eu acho que o Grêmio disputa, um pontinho tá bom. Eu também acho que o empate hoje serve. Pontinho acho tá que bom. eu não tenho muita expectativa de que seja... Acho que é possível vencer. Claro que é. Mas um ponto tá hoje, e ganha do Palmeiras, aí fica bacana. Ganhar do Palmeiras é uma Eu já prometo Se bem loucura. que o Palmeiras ganhou do Pau e corda. Goiás, 1 a 0. Goiás ali. Dica, Diogo. Olha, se o Grêmio ganhar hoje, amanhã eu já venho a lá baldaço, né? Tá acontecendo. Eu pensei que era com o uniforme do Inter. Não, do Inter não, né? Tenho do Grêmio, vários lá em casa, eu posso vir, do Inter jamais. Vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa em nome de Pôquer. Vamos colocar no ar, está lá na live do YouTube, enquete Pôquer, torcedor gremista. Em caso de vitória contra o Corinthians, o Grêmio volta para a briga pelo título? Sim, entra de vez para a disputa, 19%. Não, o título é apenas uma ilusão, 81%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9, que fará uma grande cobertura hoje à noite para Corinthians e Grêmio. Rádio Bandeirantes FM 94.9. E agora vem o Daniel Oliveira e toda a equipe comandando o apito final. Na TV o comando passa agora com o senhor Alexandre Mota. Mota, é contigo. Boa tarde, Menega. 3-0 pro Grêmio, em 3 do Soares. Um empatezinho, Mota. Que tu 3-0. E hoje seria o bom. Professor vai embora. Se perder hoje, acho que tá fora. Vai embora. 3-0 ao natural, hein? Valeu, Mota. Bom programa. Grande abraço. Valeu, grande abraço pra você, pra todos os integrantes dos Donos da Bola. Amanhã